Olá a todos, sou Kleber Azevedo. Novamente estou aqui trazendo um pouquinho do ensinamento do Evangelho de Jesus. Como eu disse no outro vídeo, eu sou aqui do Vinha de Luz, é uma casa aqui de Cotia, está aqui no bairro Nova Coimbra, mais conhecido como Morro do Macaco. E atualmente os nossos trabalhos eles estão suspensos. E eu convido a todos, assim que tudo isso passar, a virem conhecer a nossa casa. Às terças-feiras, às 20 horas, nós temos a palestra pública. Então, quem puder, venha, compareça, conheça um pouco. Por enquanto, a gente está só por aqui pela internet. Mas, se Deus quiser, em breve tudo isso acaba e a gente vai retomar, então, os trabalhos. Hoje, nós trouxemos um trecho de Mateus, capítulo 5, versículo 44, que é: amai os vossos inimigos. Jesus diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Vejam que ensinamento interessante. Jesus, então, além de dizer que nós devemos amar o próximo, que nós também devemos amar aos nossos inimigos. Parece algo bem complicado, bem difícil, mas sim, Jesus ele era muito sábio. Ele nos deixou, então, esse ensinamento para que nós possamos nos melhorarmos tanto na questão intelectual quanto na questão moral. E por falar nisso, tem muita gente que já ouviu falar do conceito da lei de Talião lá, olho por olho, dente por dente. Então, se você me faz um agravo, eu tenho que te devolver isso na mesma moeda, na mesma intensidade, ou até pior. Então é o famoso me atire uma pedra que eu te atiro uma granada. E o código da lei de Talião, ela está no código Hammurabi, que é de 1770 a.C. Então perceba o quanto que essa lei é antiga, né? Então a humanidade ali ainda estava dando os primeiros passos ali na questão do desenvolvimento. E isso tem muita gente que até hoje acredita e, enfim, pratica e leva isso muito a sério. Então perceba o quanto que a gente evoluiu na questão intelectual de 1770 a.C. até hoje, e o quanto nos falta na questão moral, o quanto a gente ainda tem engatinhado. Então muitas vezes todas essas coisas que acontecem servem para esse despertar do nosso espírito imortal, que nós devemos aprender então a perdoar e a perdoar sempre. Pedro então pergunta a Jesus lá, quantas vezes eu devo perdoar o próximo? E Jesus responde, 70 vezes 7, ou seja, perdoar sempre. E percebam que para perdoar ou desenvolver a virtude do perdão, eu primeiro preciso aprender uma outra virtude, que é a da caridade. E a caridade, nós entendemos que ela é a mãe de todas as virtudes, porque ela engloba outras 3 virtudes. A primeira delas é a benevolência. Quando eu sou benevolente, eu me coloco no lugar da outra pessoa. Eu tenho empatia pela outra pessoa. E quando a gente fala em empatia, é importante frisar porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas coisificando as outras pessoas. Então aquela pessoa deixa de ser um ser humano e se transforma num objeto. E a partir disso, a pessoa faz qualquer coisa com ela, porque enfim, não é ninguém, não é uma pessoa. E é exatamente isso que nós temos que aprender a desenvolver, que é o perdão, a benevolência, que é você ter então a empatia pelo próximo. Então nós temos que entender que aquela pessoa tem um nome, tem uma história, tem uma vida, e não importa quem seja ela. Pode ser alguém que a gente gosta, pode ser alguém que a gente conheça, como pode ser um ser desprezível, enfim, alguém que a gente odeia, enfim. Mas é alguém, é um ser humano. E a vida é um dom de Deus.
E se é um dom de Deus, só cabe a Ele dar e tirar. Então, a caridade engloba a benevolência. A caridade também envolve a indulgência. E o que é ser indulgente? É eu absolver alguém de uma culpa. Enfim, é eu não ficar lá apontando o dedo, falando, fulano, tá vendo? Você errou, você fez isso, você fez aquilo. Então é comum, às vezes, a gente ver as pessoas dizendo, eu perdoo, mas está ali sempre lembrando do que a pessoa fez. Então, quando eu sou caridoso, eu também sou indulgente. Porque eu relevo, falo, tudo bem, eu vou ajudar, enfim. Às vezes a gente até ajuda visando um bem maior. Então, às vezes é aquele pai que bebe, que gasta todo o dinheiro ali na cachaça, mas ele tem os filhos, e é justo os filhos sofrerem, é justo os filhos passarem por necessidade por conta do desajuste do pai. Então nós temos que ajudar, nós temos sempre que pensar nisso, sempre pensar como um bem maior. E aí, a caridade também envolve uma outra virtude, que é o perdão, que é justamente no ponto que nós estamos. Perdoar sempre, perdoar sempre, não importa o que aconteça. Às vezes, as pessoas elas nos magoam, nos chateiam, nos enganam, e percebam que o ódio é, na verdade, o amor que adoeceu. Então sim, o amor ele adoece. O ódio é uma doença do espírito, da qual nós precisamos aprender a tratar. Porque senão a gente fica remoendo aquilo ali, e a gente fica preso naquele sentimento, o tempo passa, a gente não percebe. É importante que nós possamos desenvolver o perdão. Então, normalmente as pessoas, às vezes uma engana a outra, e ali desenvolve uma contenda, enfim, algum tipo de problema, e as pessoas elas passam a se odiar. Então, nós precisamos aprender a perdoar e perdoar sempre. Outra coisa que é importante frisar também na questão do perdão, que não importa para quem nós vamos dá-lo, não importa qual a pessoa que vai receber esse perdão, nós temos que trabalhar dentro de nós. Hoje, passando por todas essas dificuldades em que nós estamos ali, juntos uns dos outros, às vezes convivendo com aquele parente ali que a gente não tem uma afinidade muito boa, que a gente tem ali um certo sentimento não bom. Sim, nós temos que aprender a perdoar. Conviver com aquelas pessoas difíceis no trabalho, conviver com aquelas pessoas autoritárias. Como eu disse, é ser benevolente, é me colocar no lugar da outra pessoa. É entender que, poxa, será que se eu estivesse passando, por exemplo, no caso de uma empresa, que o chefe lá está passando por um monte de dificuldade, que às vezes não trata a pessoa bem, será que se eu estivesse no lugar daquela pessoa, eu não faria algo semelhante ou pior? Então nós temos que nos colocar sempre no lugar, não justificando o erro daquela pessoa, mas vibrando por ela, orando por ela, enviando as nossas boas vibrações de luz, de amor, de caridade. Porque é através da nossa prece que os benfeitores espirituais podem chegar e vão ajudar essa pessoa. Não importa ela quem seja. Se a gente faz uma prece por uma pessoa que a gente gosta, enfim, ela com certeza vai receber. Mas se a gente faz por alguém que a gente não nutre um bom sentimento, com certeza essa energia vai chegar dobrada. E é sempre aquela coisa sincera. É claro que a gente não vai ter a mesma empatia que a gente tem por uma pessoa que a gente gosta. Até por conta da diferença de vibração que existe entre as pessoas. Mas é importante que nós possamos perdoar. Porque o perdão, ele liberta. Então perceba que às vezes eu posso estar ali vivendo aquele sentimento de amargura, de rancor, de ódio, de vingança. Mas se eu começo a trabalhar esse sentimento da benevolência, da paciência, da indulgência e do perdão dentro de mim, e aí eu me livro, eu vou lá, eu chego para aquela pessoa e falo, olha, fulano, me perdoa, eu errei, eu peço perdão, ou sou indulgente com você, eu não vou te culpar, enfim. Por mais que você possa ter errado, que até a lei da terra, ela vai te pegar, enfim, seja lá como for, mas ninguém está impune à lei divina.
Às vezes as pessoas elas falham, elas erram, e a gente vê essa pessoa sair ilesa daquilo que ela cometeu. Mas nós temos que lembrar que nós temos um Pai que zela e olha por todos nós. E da lei divina, nenhum de nós pode sair ileso. Pode ser que nessa encarnação eu não seja punido, mas com certeza ao desencarnar, a minha consciência vai cobrar aquela falha, vai cobrar aquele erro. Pode ser que numa próxima reencarnação eu tenha consequências terríveis por conta dos erros que eu possa ter cometido com outras pessoas, enfim. Mas é a pessoa e Deus. Não me cabe buscar essa vingança. Me cabe sim aprender a perdoar. Me cabe a seguir em frente. Porque o desafeto dessa vida pode ter sido aquela pessoa que a gente gostou numa vida pregressa. Pode ter sido um amigo. Então é importante que nós possamos aprender a perdoar. E a perdoar qualquer pessoa. A perdoar um inimigo. Seja ele quem for. Não importa. Jesus na cruz perdoou a todos. Jesus na cruz estava lá entre dois bandidos. Um deles estava zombando dele. E o outro se arrependeu. E Jesus disse a ele que perdoava tudo que ele tinha feito e que ainda hoje ele estaria com Jesus no paraíso. Então perceba que Jesus não disse ali, hoje você vai ficar por lá para sempre. Não, estarás comigo no paraíso. Porque com certeza ele tinha questões a serem resgatadas. Então ele poderia estar no paraíso com Jesus, conhecer, enfim, tudo, mas da lei divina, como eu disse, ninguém escapa. Então, que nós possamos pedir por essas pessoas, que nós possamos aprender a perdoar. É claro que fica o machucado, fica a cicatriz. E a cicatriz serve para nos lembrar de perdoar e perdoar sempre. Que não possamos errar também, que as pessoas erram, que as pessoas falham. Que nós possamos ser indulgentes, que nós possamos ser pessoas mais tolerantes, pacientes uns com os outros. Que Jesus possa trazer paz a todos, agora e sempre.